Olá, voltei e hoje nós vamos dar uma avançada no conteúdo. Não é um conteúdo novo totalmente, porque eu já vinha falando sobre isso com vocês, mas a apostila traz agora de uma forma mais específica para a gente estudar os complementos verbais. Então, eu quero que vocês abram a apostila de vocês aí na página 90. Nós vamos pular algumas coisas. Lembram-se que eu tinha falado que o capítulo 2 eu ia pular a parte de dissertação, porque isso eu vou explicar depois que a gente terminar toda a parte de poema e poesia, tá? Aí a gente volta para cá. Mas a parte de conhecimentos linguísticos do capítulo 2 nós não vamos pular. A gente vai dar sequência àquilo que a gente vinha trabalhando, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre os complementos verbais. Como o próprio nome diz, complemento verbal é aquilo que completa o verbo, né? E nós vimos em sala aí que o que completa o verbo tem função de objeto, porque o verbo que pede complemento é só o verbo transitivo. Se ele é transitivo, ele vai pedir um objeto direto ou indireto. Peguem um marca-texto, tem algumas coisas que eu queria que vocês fossem marcando comigo. Aqui eu abri o livro digital do Bernoulli e eu consigo destacar algumas coisas, só que quando eu vou destacar outras, o que eu destaquei, ele some o destaque, né? Vamos dizer assim. Então, vão destacando junto comigo, porque aí a gente não se perde, tá? Então, na página 90 tem lá conhecimentos linguísticos, complemento verbal. Ele começa orientando e falando sobre as divisões que a gramática tem, conforme eu até já tinha comentado com vocês, né? Tem o estudo da morfologia, que são as classes de palavras, que são aquilo que na maioria das vezes vocês viram até o ano passado, a maioria das funções morfológicas, né? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo e tantas outras. Tem a parte da semântica, que é o sentido, né? Os sentidos dentro de um contexto. E tem a parte da sintaxe, que é o que a gente está estudando, são os termos da oração, as funções das palavras dentro da oração. Então, vamos começar destacando aqui, ó, os verbos, seus tempos e modos são estudados, por exemplo, na parte de morfologia. Já as funções dos verbos nas orações e as relações que mantêm com outros termos são vistas na parte de sintaxe. São essas relações sintáticas entre os verbos e os seus complementos que nos interessam neste estudo. Veja a definição a seguir. Então, vamos lá. Tudo isso aqui nós vamos destacar, tá? Complemento verbal é o termo que se liga ao verbo completando seu sentido. Quando está diretamente ligado, é chamado de objeto direto. Quando é ligado por meio de uma preposição, é chamado de objeto indireto, certo? A gente já tinha conversado sobre isso, eu já tinha colocado na lousa, né? Explicado. Vocês têm aí exemplos nos cadernos, vocês têm também aquelas perguntinhas, né, que nos ajudam a identificar se o objeto é direto ou indireto. E aí a gente, conforme eu for explicando, eu vou lembrando vocês. Bom, destacaram isso aí? Ótimo. Agora nós vamos pular um pouquinho e vamos aqui direto para o 1.1. Objeto direto. Podem destacando. Releia as orações a seguir. Um amigo lhe deu então a ideia de usar minhocas. Então, vamos ver. Usar seria o verbo. Quem usa, usa o quê?
Lembram-se que toda vez que eu tenho a pergunta o que, é porque trata-se de um verbo transitivo direto. Logo, o que completa esse verbo vai ser um objeto direto. Olha lá. Usar o quê? As minhocas. As minhocas completaram o sentido do verbo usar, que é um verbo transitivo direto. Logo, a função sintática seria de objeto direto. Podem continuar marcando aí, nós vamos marcar tudo, tá? Nessa oração, o termo as minhocas completa o sentido do verbo usar e é essencial para o sentido do texto. Sintaticamente, esse termo é um objeto direto do verbo, que por sua vez é classificado como objeto direto. Objeto direto é o termo que completa diretamente, ou seja, sem preposição, os verbos cujo predicado é incompleto. Lembram-se que se eu parasse aqui, ó, um amigo lhe deu, então a ideia de usar. Aí vocês poderiam me perguntar, usar o que, Simone? Por isso que a gente diz que ele é um verbo que pede complemento, porque ele não tem sentido completo. Então, ele é chamado de transitivo. Como o complemento dele não requer, não pede preposição, então ele é um verbo transitivo direto que terá sempre como complemento o objeto direto. Certo? Muito bem. Vamos continuar e agora pulamos um pedacinho e vamos aqui para o 1.2, objeto indireto. E vamos destacar tudo aí que está destacado, tá, gente? Leia a oração. Um homem que se preocupava demais com coisas sem importância. Olha o verbo lá, preocupava. Quem se preocupa com alguma coisa. Olha que a pergunta do verbo mudou, não é o que mais, é com o que. Com que? Com alguma coisa. O com é uma preposição. Com o que ele se preocupava? Com coisas sem importância. Com coisas sem importância é o termo que completou o sentido do verbo preocupava. E ele veio junto aqui, ó, com uma preposição com. Logo, o verbo é transitivo indireto e o seu complemento é um objeto indireto. Por que que ele é indireto? Porque ele vem junto com preposição. Ele é ligado indiretamente ao verbo através de uma preposição. Lembrem-se que se eu parasse aqui, ó, o homem que se preocupava. Se preocupava? Com o quê? Eu tenho uma pergunta para ser feita. Se eu parasse a oração no verbo, a oração não teria sentido completo. Ele é um verbo que pede um complemento. Logo, ele é chamado de verbo transitivo. Todo verbo transitivo pede um complemento. Como o complemento aí vem com preposição, ele é chamado de transitivo indireto. E o seu complemento sempre vai ser um objeto indireto preposicionado. Vamos ler a explicação? Nessa oração, o termo com coisas sem importância completa por meio de uma preposição com o sentido do verbo preocupar. Sintaticamente, esse termo é um objeto indireto do verbo, que, por sua vez, é classificado como transitivo indireto. Objeto indireto é o termo que completa por meio de uma preposição os verbos com predicado incompleto, né? Os verbos transitivos indiretos. Tudo bem, meus queridos? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos avançar um pouquinho lá para o 1.3. Aqui. Pronomes pessoais do caso oblíquo como complementos do verbo, né? Opa, voltei demais aqui. Como complementos verbais. Isso aqui, gente, é o seguinte.
Algumas vezes, o que vai completar o sentido do verbo não vai ser uma palavra, uma pequena frase ou coisas do tipo. O que vai completar é um pronome pessoal. Ele, então, pode exercer função sintática de objeto, direto ou indireto. Ele continua sendo um pronome pessoal morfologicamente, mas a função sintática dele agora vai ser de objeto. Vamos ver como isso acontece? Olha lá, destaquem aí. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, lembra? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou alê, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco. Esses são os pronomes oblíquos, né? Ou as lês, se, si, consigo. Eles são utilizados nos textos para substituir termos já citados anteriormente. Ao serem empregados no lugar desses termos, passam a exercer a mesma função sintática desempenhada por eles. Essa é uma estratégia de escrita que colabora com a construção do texto, pois evita a repetição de palavras, expressões ou orações, lembrando que a função do pronome é sempre substituir o nome, um termo que já apareceu, tá? Olha o exemplo. Um amigo deu ao homem uma ideia. Olha o verbo aí, deu. Quem dá, dá o quê? O que ele deu? Uma ideia. Ó, objeto direto, uma ideia. Completou o verbo dar. Mas quem dá, dá algo a quem? A quem que ele deu a ideia? Ao homem. Ao homem é o objeto indireto. Esse verbo aqui é aquele que nós chamamos de dupla transitividade, né? Por quê? Porque ele pede dois complementos. Ele responde duas perguntas. Deu o quê? A quem? Então, se eu tenho duas perguntas, eu devo ter duas respostas. Dois complementos. Por isso, é um verbo transitivo direto e indireto. É o que a gente falava que era VTDI. Lembram-se? Esse verbo é um deles. Agora, vamos substituir, né, um dos termos pelo pronome. Olha lá. Um amigo lhe deu uma ideia. Então, olha lá. Deu o quê? Uma ideia, objeto direto. A quem? Deu-lhe. Esse lhe está no lugar de a ele, ao homem. Ele substitui um termo dentro da oração e exerce a função de objeto indireto. Olha lá, o lhe retoma o termo ao homem substituindo. Então, aqui, eu continuo do mesmo jeito, gente. Uma ideia, objeto direto. Agora, o objeto indireto não é mais ao homem, é lhe. Então, o lhe aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo que pode exercer a função de objeto indireto. Quando o pronome pessoal do caso oblíquo retoma um termo do texto que exerce a função de objeto indireto, esse pronome também exercerá essa função. No exemplo anterior, o pronome lhe retoma o objeto indireto ao homem, portanto, assume a função sintática de objeto direto. Vamos grifar tudo aí, tá, gente? Pra gente não perder nada. Tudo bem até aqui? Continuando ainda aí. Agora, veja outro exemplo. Vamos ver. Um amigo deu ao homem uma ideia. Um amigo deu-a ao homem. Agora, ele substituiu uma ideia pelo pronome oblíquo a. Lembra que a gente tinha falado? Deu o quê? Uma ideia. A quem? Ao homem. Então, deu o quê? Deu a. O a está no lugar do objeto direto. Retoma o termo uma ideia, substituindo-o. Então, ele tem função de objeto direto. E ao homem, agora seria o objeto indireto novamente, né? Lógico que a oração sozinha assim fica estranho, mas ela sempre vai estar dentro de um contexto, tá? Sempre retomando um termo anterior para a gente poder compreender. Tudo bem? Continuando aí. Quando o pronome pessoal do caso oblíquo retoma um termo do texto que exerce a função de objeto direto, esse
esse pronome também exercerá a função de objeto direto. No exemplo anterior, o pronome a retoma o objeto direto uma ideia, portanto, assume a função sintática de objeto direto. Olha lá. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, nós vamos grifar até aqui. Vão grifando com o marca-texto de vocês aí, eu estou destacando os termos mais importantes para vocês, tá? Tudo bem até aí? Espero que vocês tenham entendido. Só retomando um pouquinho, então, objeto direto e objeto indireto são complementos verbais, completam verbos transitivos. Objeto direto completa o verbo transitivo direto, sem preposição. Objeto indireto completa o verbo transitivo indireto, através de uma preposição. Certo? Continuando aí, na sequência, vocês vão fazer os exercícios de aprendizagem. E eu vou deixar como atividade para vocês fazerem os exercícios 22, A e B, né? Vamos fazer o 23, vamos fazer o 24 e vamos fazer também o 25. E a gente pode parar por aí hoje, né? 22, 23, 24 e 25. Esses são os exercícios que vocês deverão fazer no caderno. Copia o enunciado, responde. Teve dúvida? Põe a dúvida ali do lado. Lembrem-se de tentar responder mesmo que errado, porque aí quando eu for fazer a correção, vocês saberão por que erraram ou por que acertaram, qual foi o critério de raciocínio que vocês utilizaram, tá? A correção desses exercícios eu vou fazer na quarta-feira, e quarta-feira, às 9 horas da manhã, eu estarei disponível para que vocês esclareçam as dúvidas de vocês. Combinado? Temos um encontro marcado, então, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Um grande abraço, até a próxima.